Pois é, Darcy, a partir de agora nós vamos conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre leptospirose, que muito tem se falado em Cachoeira do Sul nos últimos tempos, e o professor Maneco, lá da UFSM, vai nos desvendar um pouquinho mais sobre esse assunto. Boa tarde, professor. Em primeiro lugar, boa tarde, né? É um prazer compartilhar esse momento com vocês e tentar trazer a essa comunidade alguns esclarecimentos sobre a leptospirose. Inicialmente, dizer que é uma bactéria, que as pessoas às vezes fazem a diferença de um vírus e de uma bactéria. O vírus ele não tem vida própria, então o vírus precisa de célula para fazer a sua multiplicação. As bactérias, elas têm a sua genética totalmente independente, então elas sobrevivem no meio e a partir do meio pode contaminar as pessoas. Então isso é o exemplo da leptospira, que ela sobrevive no meio ambiente e a partir daí pode contaminar o homem. Então é bom a gente fazer essa diferença, porque as viroses muitas vezes o tratamento é assintomático, a leptospira não, tem um tratamento específico para a enfermidade. Quais são os sinais de alerta na pessoa para que ela possa suspeitar, talvez eu esteja com leptospirose? Isso, a sintomatologia clínica é semelhante a uma síndrome gripal, inicialmente, né? E com muita dor, principalmente dor muscular, ao ponto de pessoas que têm a leptospirose dizer que tem a sensação de que trituraram numa máquina, recomporam e ele saiu caminhando. Esse é um dos exemplos, né? Então essa dor generalizada. Tem pessoas que dizem que dói do fio do cabelo à ponta do dedo do pé. Então por quê? Porque ela causa a sensação semelhante à cãibra, né? Cãibra, porque ela consome o oxigênio e aí é uma questão de bioquímica, né? Mas principalmente isso. Muitas vezes diminui o volume urinário, é importante. A urina fica uma cor Coca-Cola e aí é preocupante porque aí já é um estágio um pouco mais avançado, né? E aí já há um comprometimento maior. Às vezes fica ictérico, amarelo, um amarelão, e aí os médicos confundem muitas vezes com hepatite, uma cirrose hepática, enfim, algum outro comprometimento, mas também é oriundo da leptospira. Então, tendo alguma sintomatologia que nem nós falamos, né? Muita dor. Isso é característico. A panturrilha, principalmente, é um dos pontos cruciais. Nesse momento, procurar o médico. E também dizer à população que quando tiver esses sintomas, que ela retroceda até 20 dias atrás, por exemplo. O que eu fiz de 20 dias para o dia de hoje? Ou seja, eu fui numa pescaria, eu limpei um canil, eu limpei um galpão, onde nós temos que dizer à sociedade que o principal transmissor é o rato, mas não o único, porque os outros animais, grandes animais, bovinos, suínos, os próprios cães errantes ou os cães da nossa própria casa, poderão ser vítimas do meio em que vive e transmitir ao homem, e volto a frisar, somente pela urina dos animais. Ratão do banhado, capivara, todos esses animais também transmitem a leptospira. O gato, que inclusive come o rato, é uma forma biológica de controle de ratos, né, de roedores, não transmite a leptospira. Transmite outras doenças, né, mas não leptospirose. Então é importante muitas vezes nas comunidades ter o gato lá como uma forma de controle de roedores. E também nem todos os ratos possuem a leptospira, mas depois de contaminar ele leva para a vida e, como eu falei anteriormente, como ele tem o hábito de marcar território, o rato, onde ele passa, ele urina para demarcar território. E aí ele urina, contamina o ambiente e, consequentemente, vem contaminar o homem e os animais que muitas vezes estão interrelacionados com ele. Como vocês observam, tem latido de cães para todos os lados. Nós estamos fazendo essa gravação aqui no Centro Municipal de Proteção Animal. O professor esteve em Cachoeira na última semana para fazer a coleta sorológica dos animais que estão sendo trazidos para cá, lá direto da ACAPA. E aí eu pergunto, professor, uma situação que o senhor me disse agora há pouco, de que é tradicional, as pessoas às vezes por carinho, quem tem animal em casa, de noite alimenta o cachorrinho, enche o potinho de comida e tudo mais. Isso aí é um risco, né? O que a gente alerta, né, que as pessoas continuem tendo seus animais, não tem problema nenhum, é questão de higiene, né? E como eu falei anteriormente, nunca deixar restos de comida à noite e o potinho com água também evitar, porque o rato ele precisa de 3A, ou seja, alimento, abrigo e água.
né? Então, no momento em que à noite o cachorro vai dormir, nós também vamos descansar, o rato vai trabalhar. E aí o que ele vai buscar? Vai buscar dar comida, vai encontrar no pratinho do cachorro, está comendo no pratinho do cachorro e urinando em torno daquela comida. No outro dia de manhã, o cachorro vai se alimentar daqueles restos de comida pela própria mucosa, que é uma porta de entrada, né, que ela entra até mesmo pela pele íntegra, recebe aquela carga de bactéria, daqui um pouquinho o cachorro tem a doença e depois vai passar ao homem. Então, um dos fundamentos é controle de roedores, que a gente depois vai passar para os órgãos daqui da cidade, né, competentes nesse controle. No momento em que nós diminuirmos a população de rato ou as fontes de contaminação, com certeza nós diminuímos a incidência de leptospira. E aí aproveito um alerta para aquelas pessoas que vão pescar, que vão muitas vezes aos rios, que a capivara, ratão do banhado, os arrozeiros, que aqui tem muita área que planta arroz, que tenham cuidado. Se eles foram numa pescaria, foram num ambiente onde as capivaras passaram, e após alguns dias eles tiveram uma sintomatologia clínica, conforme nós falamos anteriormente, que eles venham até ao médico dando essas informações. A leptospirose ela não é transmissível de pessoa para pessoa, né? Mas a questão assim, no ambiente em que uma pessoa adquire a leptospirose e outra pessoa não, por que acontece isso? Isso é muito relativo porque a biologia não é matemática, né? O nosso sistema imunológico é a mesma pergunta que poderíamos responder. Por que infecção hospitalar? Sempre vai existir. Por quê? Porque as pessoas que estão no hospital estão sensibilizadas com o sistema imunológico baixo, estão doentes. O médico, os enfermeiros não. A mesma coisa pode acontecer numa comunidade. Todas as pessoas podem estar em contato com a gente, dentro de uma família, e uma ou outra se contaminar. Então isso quem nos explica é o sistema imunológico de cada um, né? O que nós temos que entender que todos somos susceptíveis e que ela entra até mesmo pela pele íntegra. Então, após as enchentes, onde tem esgoto a céu aberto, onde não tem saneamento, é um ponto crucial para que ela fique ali. Nós falamos anteriormente, né, e é bom reprisar, que se o animal transmissor da leptospira, rato, cão, enfim, qualquer um deles, urinar num ambiente seco, ela morre em 2 horas, porque ela não encontra condições que a água, né, porque uma bactéria 80% é constituída de água e depois os seus elementos. E ela morre. Num ambiente úmido, mas não poluído, ela sobrevive 1 semana, 7 dias. Por quê? Porque não tem elementos, alimento, que você poderia entender assim, para sobreviver. Agora, numa água que tem esgoto a céu aberto, num ambiente poluído, o rato coloca a leptospira naquele meio e ela é capaz de sobreviver até 180 dias. Por isso que após as enchentes, o esgoto vem à rua, as pessoas descalço, né, entram nesse ambiente e ocorrem as contaminações. Cachoeira do Sul vivenciou essa situação há poucos dias, né, em função das enxurradas e enchente. Esse foi um dos focos da sua manifestação junto aos servidores do município da saúde na sua palestra de quarta-feira? Isso, é um dos focos, porque mostrar para eles que o ambiente contaminado pode contaminar as pessoas que estão ligadas diretamente a essa área da enchente. E também ter o cuidado, que aquilo que eu frisei anteriormente, até 20 dias, né, as pessoas terem um acompanhamento. E se caso tiver uma sintomatologia clínica compatível, ir ao médico, e aí compete ao médico ver outros exames complementares, como ureia, creatinina, transaminase, que é a função hepática, a função renal, que é característica da enfermidade. E o tratamento em humano, que hoje nós sabemos a penicilina, que é um antibiótico descoberto em 1929 por Fleming, né, que ainda está em ação e curando muitas pessoas. Não adianta dar antibiótico de última geração para a leptospira que não tem um resultado satisfatório. Em termos de ambiente, de higiene no meio ambiente, em casa, por exemplo, a arma de guerra da dona de casa é o cloro. Isso, é a Aqueboa, né? A água sanitária, ela é altamente sensível à Aqueboa. Então, quando limpar o canil em casa, coisa e tal, depois passam a água sanitária, né? Limpou o ambiente, passa a água sanitária. Eu comentei anteriormente que houve uma incidência na Polícia Civil em Santa Maria, várias pessoas se contaminaram porque extraíram de um porão
material que tinha da Secretaria de Segurança e aí se contaminaram. E uma das pessoas que não se contaminou era a pessoa que fazia a faxina. Por quê? Usava luvas, proteção e também usava a água sanitária para fazer a desinfecção do local. Então é uma boa medida que as pessoas podem utilizar nas suas residências. Algo mais que o senhor gostaria de salientar para nós encerrarmos esse bate-papo, professor? Não, acho que eu agradecer essa oportunidade, né? E a gente também está aqui para, se houver interesse de toda a população, a gente é rotariano, a gente é do Rotary em Santa Maria, até deixar um abraço aos companheiros rotarianos de Cachoeira do Sul e que de repente a gente pode vir aqui a abrir mais essa possibilidade de conhecimento. Eu acho que é através do conhecimento e um dever da universidade também levar o conhecimento às pessoas. Então nós nos dispomos, né, em outras oportunidades vir aqui falar com outras pessoas sobre esse tema também. E com certeza conhecimento nunca é demais. Obrigado pela sua participação mais uma vez na NTSU, tá bom? Tá bom, obrigado e um bom dia para todos nós. Bom dia, professor Maneco, então, da UFSM, falando sobre leptospirose para o NTSU. Darcy, é com você.